Obrigado. Glórias a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos e amados irmãos, é um motivo de muita honra e alegria estar aqui nesta noite, juntamente com todos os irmãos, reunidos no mesmo propósito, que é adorar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque somente Jesus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 13 e verso de número 14. Enquanto você procura, querido e amado irmão, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Valmir Gramelic. Deus seja louvado pela tua vida, pastor. É um prazer estar nesta noite com o Senhor para juntos adorarmos ao Senhor dos Senhores, amém? Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, obrigado também pela confiabilidade, amém, pastor Gramelic? Que Deus prossiga lhe honrando, amém? Glórias a Deus, a todos os demais pastores que estão presentes, obreiros, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. A vida do meu amigo pastor Rafael Éder é uma grande referência, é o nosso veterano. Todas as vezes que eu chego em algum estado desse Brasil, quando eu falo que eu sou do Espírito Santo, já falo: você conhece o Rafael Éder, aquele que bate assim na perna? Todo mundo conhece. Esse dia eu estava lá no Sergipe: você conhece o Rafael Éder? Eu falei: conheço, é o veterano, é a referência do nosso estado. Deus abençoe sua vida, pastor, é um prazer imenso estar aqui nessa noite contigo, tá bom? Eu me lembro que sempre que falava: Rafael Éder vai pregar em tal lugar, eu ia lá ouvir Rafael Éder pregar. Rafael Éder vai estar em tal lugar, eu ia lá ouvir Rafael Éder pregar. E hoje para mim é um privilégio muito grande estar aqui para ministrar a palavra diante de ti, pastor. Deus abençoe sua vida, meu amigo, amém? Que as bênçãos do Senhor venham prosseguir sendo derramadas sobre a tua vida, tá bom? Glória a Deus, amém. Todos os demais membros, visitantes dessa igreja, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A minha esposa, Deus abençoe sua vida, meu amor, minha companheira, minha disjuntora, amém? Ao jovem Mike, que sempre me acompanha, glória a Deus. E a todos os demais irmãos. Se eu esqueci de fazer menção de alguém, eu peço aos irmãos que me perdoem no nome de Jesus, amém? Querido, Gálatas capítulo 3, verso de número 13 e verso 14, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse sobrevir sobre os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Os irmãos que puderem, tomem os vossos assentos no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos que hoje estamos em uma campanha voltada para libertação e para a quebra de maldição, e pedindo a Deus o direcionamento de uma palavra para que eu pudesse estar pregando aqui nessa noite. Deus me direcionou esta palavra. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de pregar, e eu sempre pergunto: qual é o tema? Tem um texto base? Porque se tem coisa que eu não gosto é de pregar mensagem repetida, irmão. É algo de mim, porque eu mesmo recebo o que eu estou pregando. E todas as vezes eu peço um tema, e eu pedi a Deus, Senhor, um tema, e Deus me direcionou a esta carta, a este capítulo, a este verso. Quando olhamos para o capítulo 3 da carta escrita aos Gálatas, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, essa carta tem um propósito de confrontar uma igreja que estava trocando a liberdade que há em Cristo Jesus e no Evangelho pela a escravidão da religiosidade. Eles haviam começado bem no Espírito, mas estavam tentando aperfeiçoar pela carne, voltando à lei, tentando merecer o que só se recebe pela fé. É neste contexto, queridos e amados irmãos em Cristo, que o apóstolo Paulo solta uma poderosa verdade. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele está dizendo desta maneira: vocês estão tentando cumprir regras para alcançar bênçãos, mas não entenderam que a cruz
já quebrou a maldição e liberou a promessa sobre a vida de cada um de vocês. Muitos queridos e amados irmãos em Cristo, hoje estão prisioneiros ou são prisioneiros espirituais, carregando pesos que não foram elas que escolheram carregar, sofrendo consequências de pecados que não cometeram, repetindo ciclos de derrota que parecem hereditários, espirituais, invencíveis, mas elas ainda não entenderam que a cruz de Cristo foi mais do que um ato de amor. A cruz de Cristo foi também um ato de guerra espiritual por causa desse amor. Jesus não apenas morreu, ele foi pendurado, se fez maldito no meu e no teu lugar, para quebrar toda maldição que tinha legalidade contra mim e contra você. Isso é mais que profundo, isso é maior do que nós podemos imaginar. Ele não só nos livrou das consequências do pecado, mas da maldição espiritual que o pecado ativa através de gerações a gerações. Então percebe-se, queridos e amados irmãos em Cristo, a cruz na verdade foi um altar de substituição, onde a maldição nos alcançaria, mas Cristo se colocou no meio e disse dessa maneira: aqui termina esse ciclo. Eu vou repetir: Cristo se colocou no meio e disse desta maneira: aqui termina esse ciclo. Ele não morreu apenas para nos levar ao céu, mas para que as bênçãos de Abraão, herança espiritual dos filhos da promessa, chegasse até a mim, chegasse também até você que está me ouvindo pregar aqui nessa noite. Porque não tínhamos direito nenhum. Sabe o que nós temos por direito nosso? E eu vou mais além, por mérito nosso: queimar no fogo do inferno. Isso é mérito, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória. E o salário do pecado é a morte. A palavra morte, tanto no grego quanto no hebraico, significa separação. Ela provoca a separação entre o corpo, a alma e o espírito. Então, por mérito meu e seu, porque todos nós já nascemos pecadores, merecíamos a morte. Só que Jesus decidiu intervir nesse negócio de morte e deu mais uma oportunidade para mim e você se redimir, se entregar, reconhecer, se voltar para a presença dele. E por que tudo isso Jesus fez por mim e por você? Para que recebêssemos o Espírito pela fé. Ou seja, o propósito da cruz não é apenas também nos tirar do inferno, mas nos encher do céu, nos encher da presença de Deus. Não é apenas também quebrar maldição, mas ativar as promessas de Deus que Ele prometeu para mim e para você que Ele ativaria. Não é apenas nos libertar, mas empoderar para viver aliança com o Espírito Santo de Deus. Existe, queridos e amados irmãos em Cristo, algo invisível, mais profundo e real, que aprisiona a humanidade desde os tempos da antiguidade. A maldição da lei não se trata de um feitiço lançado por homens, mas de uma consequência espiritual pela quebra dos princípios estabelecidos por Deus. Cada transgressão, cada rebeldia, cada pecado nos colocou sobre um peso que não conseguimos carregar. A maldição era como uma sentença inevitável. Mas então Cristo entrou na história como o Redentor sobre si, carregando sobre Ele o que era meu, o que era seu, o que era nosso. Ele não apenas morreu por mim e por você, mas Ele se fez maldição por causa de mim e de você. E o que isso significa? Isso significa que Cristo não veio apenas aliviar a dor que nós merecíamos, mas veio também a quebrar a condenação espiritual que nos impedia de viver a plenitude da promessa divina. Esse é o Cristo que me libertou. Esse é o Cristo que te transformou. Esse é o Cristo que fez de você uma profetisa. Esse é o Cristo que fez de você um pregador. E por causa dele, as bênçãos de Abraão, uma herança espiritual, eterna e poderosa, agora está disponível até para os gentios, até para mim, para você que não merece. E isso não é por esforço nenhum, mas pela fé que nós temos. O que era maldição se transformou em bênção.
Deus é especialista nesse negócio, em transformar maldição em bênção. O que era sentença se transformou em promessa, e o que era impossível hoje é acessível por meio do Espírito Santo de Deus. O problema, queridos, é que hoje nós vivemos em uma geração aprisionada por laços invisíveis. Muitas pessoas vivem sobre opressões espirituais, vícios, idolatrias, ciclos repetitivos de destruição familiar, pobreza crônica, doenças hereditárias, frieza espiritual e relacionamentos quebrados. Não consegue romper, não consegue avançar ou florescer, e não sabe o porquê. Mas eis que eu vos digo uma verdade aqui nessa noite: a raiz muitas das vezes está em maldição geracionais ou alianças espirituais malignas, conscientes ou inconscientes, sobre a minha e sobre a tua vida. Mas eu digo algo aqui nessa noite. E o que eu digo? Há uma boa notícia para o povo que se encontra presente aqui na ADNC. E qual é a boa notícia para a ADNC? Cristo se fez maldição para quebrar todas as correntes que nos aprisionam. A cruz não foi apenas um símbolo de salvação, foi um altar de libertação total. O sangue de Jesus tem poder de desfazer toda a obra das trevas. E eu quero aqui dizer uma verdade: nesta campanha não estamos apenas orando para melhorar a nossa vida pessoal, mas para quebrar maldições, destruir legalidades e estabelecer as bênçãos de Deus sobre mim e sobre a tua vida. Será que alguém acredita nesta palavra nesta noite? Pelo amor de Deus, se tu acredita, se eu acredito, se nós acreditamos, estamos aptos para se apossar da bênção divina nesta noite, que é concedida pela bondade e misericórdia desse Jesus que eu prego aqui nessa noite, que nos libertou. Quer saber uma verdade? Toda maldição tem origem, e precisa ser identificada qual é essa origem, porque nenhuma maldição nasce do nada. Toda prisão tem uma porta de entrada. Pecado, idolatria, pactos, palavras liberadas, ou até mesmo alianças familiares do passado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, verso de número 5: visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus estava dizendo para o povo que ele visitaria a maldade dos seus filhos, dos seus pais nos filhos, até a terceira, até a quarta geração. E eu digo aqui uma verdade nessa noite: se você não confrontar a origem da maldição, ela continuará sendo relacionada ou reciclada nos seus filhos. O que você não rompe nos filhos, eles vão herdar por causa de você. Então está na hora, meu irmão e minha irmã, de tu romper o que é preciso romper. Muitas coisas você enfrenta hoje e não sabe por onde começou e quando começou. Há cadeias invisíveis que foram forjadas por decisões de gerações passadas, e mesmo sem saber, você pode estar vivendo os frutos das escolhas erradas que você herdou sem você perceber. Mas eu digo algo aqui para você, queridos e amados irmãos em Cristo: está diante de você uma verdade que liberta, e você não precisa repetir a história da tua família. Em Cristo você tem autoridade para romper ciclos, quebrar maldições, levantar um novo legado. A cruz é o ponto final de toda herança hereditária, e o ponto de partida da nova vida abençoada está em Cristo Jesus. Eu tenho que dizer isso daqui: o que eu e você não confrontamos hoje, nossos filhos herdarão amanhã. O que eu e você não rompemos hoje, será repassado aos nossos filhos amanhã. E eu faço uma pergunta aqui nessa noite: quais as áreas da tua vida parece estar travada, sem explicações? Existe algo se repetindo, um padrão de dor talvez sobre a tua vida? Mas eu aplico isso daqui para tu abrir o teu entendimento. Deus não expõe o teu pecado, a tua transgressão para a vergonha. Ele revela para a tua própria libertação, para a minha própria libertação. O que é confessado é cancelado, o que é escondido é alimentado
acorrentado no escuro. Mas como hoje estamos numa campanha de libertação, eu vim aqui profetizar pelo poder que é no nome de Jesus, que toda obra do diabo será lançada por terra, que toda corrente do maligno será despedaçada, porque eu acredito no Jesus que tem poder de libertar, de transformar e levantar para fazer do indivíduo uma potência para a glória e honra do santo e poderoso nome nessa terra. Queridos, a maldição se alimenta do pecado que não é tratado. Pecado é a principal legalidade que alimenta a maldição. Enquanto houver pecado não confessado, há uma brecha para o diabo. Provérbios capítulo 26 verso 2 diz: a maldição sem causa não virá. Ou seja, se há uma maldição operando, há uma causa escondida que tem que ser revelada. Não acontece no mundo espiritual sem uma legalidade. Por isso, em vez de apenas orar para que as correntes caiam sobre a tua vida, pergunte ao Espírito Santo de Deus qual é a porta que precisa ser fechada, porque onde há arrependimento, o diabo perde o direito de permanecer na tua vida. Vou repetir isso daqui: onde há arrependimento sincero e verdadeiro, eu estou falando de arrependimento, eu não estou falando de remorso. Onde há arrependimento, o diabo perde o direito e a legalidade de operar, de bagunçar, de fazer uma baderna na tua vida. Então eu te dou um conselho aqui nessa noite. Hoje é noite de arrependimento. Se tiver de se arrepender, se arrependa. Você não precisa contar nada para mim, até porque eu não sou seu pastor, mas diga para o sumo pastor, que é o seu Senhor, a saber, nosso Deus Jesus Cristo Todo-Poderoso. Se há algo travado na tua vida, queridos, na sua finança, na sua saúde, nos seus relacionamentos, é sinal de que alguma legalidade foi dada para o inimigo. A maldição não é aleatória, ela é uma resposta de uma brecha que você abriu. Quem vive com o pecado debaixo do tapete, vive debaixo de opressão que esse pecado traz sobre a tua vida. Mas lá vai mais uma boa notícia aqui nessa noite: o sangue de Jesus fecha toda a porta aberta pelo pecado. Quando eu e você se posicionamos, nos arrependemos e renunciamos, o ciclo é quebrado, a bênção é liberada, e o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é glorificado e exaltado. Quem entende isso, pelo amor de Deus? Quem entende isso, pelo amor de Deus? Se tu entende isso, se eu entendo isso, se nós entendemos isso, sinta a presença dEle que paira sobre a tua vida neste momento e traz um renovo sobre você. Recebe essa presença aí, recebe essa presença aí. Por que eu estou profetizando? Porque eu acredito que eu estou pregando para um povo nessa noite que não dá legalidade para o diabo, mas tem porta aberta para a presença do Espírito habitar dentro de você. E se tem porta aberta do Espírito para habitar dentro de você, sinta essa presença dEle que inunda e que renova você nesta noite. Mas se tem também no meio de nós alguém que ainda não tem esse espírito, que talvez já tentou mudar, assim como eu tentei mudar. Mudança é totalmente diferente de transformação. Quem tenta mudar usa a força humana, quem é transformado usa a força espiritual. E eu faço uma pergunta para você que ainda talvez não foi liberto pelo poder que é no sangue de Jesus. Você está tentando resistir ao diabo sem se submeter a Deus? Se tu tentar resistir ao diabo sem se submeter a Deus, tu vai ser frustrado, tu vai ser envergonhado. Por quê? Nós não temos força
força o suficiente para contra-atacar a força do diabo. Mas a partir do momento, meu filho e minha filha que me ouve pregar nessa noite, se submetemos diante da soberania de Deus, pode ter certeza que a luta que tu enfrenta não é tua, a guerra que tu guerreia não é tua, mas existe alguém que luta por você, mas existe alguém que guerreia por você. Esse alguém está acima de tudo, esse alguém está acima de todos, mas para esse alguém que está acima de tudo e acima de todos lutar por você, guerrear por você, é necessário eu e você querermos e obedecermos o poder, a soberania dele e se sujeitar diante da vontade dele. Vou dizer uma verdade aqui nessa noite: não adianta sem nenhuma autoridade querer gritar para os demônios sair, se você ainda está dizendo para os demônios sair sem autoridade, dando legalidade, fica aí dando lugar para o pecado. Eu tenho uma informação para te dizer: pode acontecer que ele vai envergonhar você, mas se tu se submeteu à grandeza desse Deus, usa a autoridade que ele te deu, usa o poder que ele delegou a você. Quem manda aqui não é o diabo, quem tem mais poder não é o diabo, quem manda é Jesus, quem tem mais poder é Jesus. E esse Jesus decidiu delegar esse poder para você repreender o diabo, o inimigo da minha e da tua alma. Não adianta, meu filho, não adianta, minha filha, gritar sai para os demônios, se você está dizendo sim para o pecado. Mas eu digo algo para você aqui nesta noite: não aceite como normal o que pode ser espiritual. Existem coisas que tu não entende hoje, até busca recursos humanos, mas o seu recurso não está na humanidade. O seu recurso está no dono da humanidade, que é Jesus. Não tolere o que Cristo já venceu. Se tem causa, tem cura, e o nome dessa cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. O nome do teu problema se chama Jesus Cristo de Nazaré. O nome da tua família se chama Jesus Cristo de Nazaré. O nome da tua luta que vai vencer por você se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então apresenta esse problema diante dele e acredite nele, confie nele, que tu vai ver esse Jesus pelejando e guerreando essa guerra que hoje tu não entende, mas você está enfrentando. Escuta uma coisa: a cruz foi o lugar onde toda maldição foi quebrada. Por quê? Cristo não apenas levou os nossos pecados, ele se fez maldição para quebrar qualquer jugo espiritual que nos aprisiona sobre o domínio e o poder do pecado. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz Paulo, a parte A: fazendo-se maldição por nós. Ou seja, o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer pacto feito por seus antepassados. Por mais forte que tenha sido, o sangue de Jesus sempre vai quebrar qualquer pacto que for preciso quebrar. Por mais poderoso que tenha sido, o sangue de Jesus tem poder de quebrar qualquer pacto que seja preciso quebrar. Já viu aquele tipo de pessoa que está temendo o diabo? Eu já vi pessoas que falou comigo desta maneira: Diego, eu tenho até vontade de aceitar a Jesus, mas eu não aceito a Jesus porque eu tenho um pacto com o diabo, e se eu querer aceitar a Jesus, o diabo vai me matar. Mas lá vai uma verdade para você que o diabo não vai querer que tu saiba. Aceita Jesus da maneira que tu está, que tu vai ver esse Deus trabalhar, esse Deus operar, esse Deus quebrar qualquer pacto que foi quebrado. E eu digo uma verdade: eu quero ver quem é o diabo para te matar, se tu se entregar com sinceridade a esse Cristo que tem poder de te libertar. Só que para isso tu tem que crer. Não só acreditar nas palavras que eu digo, você tem que crer nas palavras de Cristo. Se você não crê, infelizmente vai continuar nas drogas. Se você não crê, infelizmente vai continuar no álcool.
Se você não crê, infelizmente vai continuar no tráfico. Mas se você crê que Jesus tem todo o poder, Ele vai fazer contigo semelhantemente o que Ele fez comigo. Me arrancou lá da criminalidade, da boca de fumo, deu um banho com o sangue dele sobre a minha vida, e hoje me levantou como um pregador, um ministro do teu evangelho. Tu acha que Jesus fez isso somente comigo e não tem poder de fazer mais ainda na tua vida? É só você crer e acreditar que tu vai ver o que Ele pode fazer além do que você pode imaginar. Só que para isso você não tem que se importar com o que vão dizer. Para isso você não tem que se preocupar com o que vão pensar de você. Para isso tu tem que crer. Salmo de número 37 verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor primeiro, depois confia no Senhor que tu entregou os seus caminhos para Ele, e tudo Ele fará na tua vida. Tudo Ele fará na tua vida. Eu abro um parênteses aqui rapidamente. Quando eu aceitei a Jesus, pastor Rafael Éder, eu estava afundado na criminalidade, devendo criminosos de outro estado, ameaçado por bandidos rivais, ameaçado até mesmo pela força de segurança pública. Mas eu aceitei a Jesus e pensei: Senhor, se a tua palavra diz que é para me entregar e confiar, eu entreguei, agora eu vou confiar. Sabe o que aconteceu, pastor? Quem eu devia perdoou a dívida. Quem falou que ia matar, chama hoje em dia eu para ir lá pregar. E quem falava que ia prender, certo dia me parou na blitz e falou: Diego, o que aconteceu com você? Eu falei: por que, sargento? Tô vendo a tua rede social, tu tá andando de avião para lá e para cá pregando a palavra. Verdadeiramente Jesus te mudou. Eu falei: sargento, Jesus ele não só me mudou, Jesus me transformou em uma nova criatura, assim como tem poder de transformar você também em uma nova criatura. Então lá vai uma verdade: o sangue do Cordeiro não apenas cobre o meu e os teus pecados, ele destrói maldições, desfaz sentença e estabelece sobre mim e sobre a tua vida uma nova identidade. Você quer ter uma nova identidade, filho? Você quer ter uma nova identidade, filha? Primeiro, entrega, depois confia, e depois deixa que Jesus resolve por você. Vou repetir: primeiro entrega, depois confia, e depois, se for preciso abrir sepultura, deixa que Jesus resolve por você. Primeiro entrega, depois confia, se for preciso Ele quebrar cadeias, deixa que Jesus resolve para você. Vou repetir mais uma vez para tu entender: primeiro tu entrega, é um pilar de sustentabilidade. Depois tu confia, segundo pilar de sustentabilidade. Depois deixa que Jesus vai dominar, vai conduzir e vai direcionar a tua vida, meu filho e minha filha. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que recebeu uma palavra de alguém que falou que você nunca sairia da condição que você está hoje ou estaria. E eu digo algo aqui: palavras têm poder, porque elas são como sementes. Maldição também são liberadas pela boca de muita gente. É por isso, queridos, que eu digo algo: maldições podem entrar por palavras ditas por pais, líderes, amigos, ou até por nós mesmos. Só que a Bíblia diz em Provérbios 18, verso de número 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então já deu para perceber o poder que tem uma palavra? Já deu para perceber o poder que tem uma palavra lançada sobre a vida de alguém? Por quê? Palavras como: você não presta, você é um fracassado, você vai morrer igual seu pai, são setas espirituais que geram laços sobre a vida das pessoas. Só que eu estou aqui nesta noite debaixo de uma revelação e de uma autoridade divina para dizer que todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre a tua vida, nessa noite vai cair por terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nessa noite vai ser despedaçada pelo poder que há no nome de Jesus. Nessa noite vai ter que se quebrar pelo poder que há no nome de Jesus. Quem acredita nesta palavra? Se tu acredita, toma posse, meu filho. Se tu acredita, toma posse, minha filha. Se tu acredita, recebe essa palavra profética sobre a tua vida.
quais são as palavras negativadas que você talvez recebeu, ou quem sabe lá liberou, que precisam ser anuladas. Faz uma recapitulação na tua mente. Palavras que alguém lançou contra você, dizendo, igual dizia para mim: vai morrer no tráfico, vai viver por resto da vida nas drogas, não vai ser ninguém nunca. Hoje Deus quer substituir palavras de maldição por decretos de bênção sobre a tua vida. Vou repetir isso daqui para você. Hoje Deus quer substituir palavras de maldição que foram lançadas, palavras de maldição que foram ditas, por decretos de bênção do Senhor sobre a tua vida. Se tu acredita nisso, meu filho, toma posse da palavra do decreto de Deus sobre a tua vida. O que falaram contra você, o Senhor está desfazendo, o Senhor está quebrando, o Senhor está anulando. Isso só é para quem crê, isso é para quem acredita, isso é também para quem recebe essas palavras de bênção sobre a tua vida. Você não é o que disseram, você não é o que falaram. O que você é? Você é o que Deus já declarou: profeta, profetiza, missionária, pastor. Aí talvez tu fale: irmão Diego, mas ainda eu não sou pastor e Deus falou que eu seria. Mas irmão Diego, eu ainda não sou pregador e Deus falou que eu seria. Mas irmão Diego, eu ainda não sou missionária e Deus falou que eu seria. Será que Deus se esqueceu de mim, irmão Diego? Lá vai uma verdade na minha simplicidade: Deus não se esqueceu de você. Deus está esperando você se posicionar para Ele liberar aquilo que Ele já prometeu sobre você. A regra de Deus é clara e simples: se tu se posiciona, eu libero. Se tu se conserta, eu destravo. Se tu volta para onde tu era para voltar, eu desencadeio o que for para desencadear. Mas se tu continuar na mesmice, submisso a mim, lutando contra mim, tu vai continuar da maneira que tu está: escravo, aprisionado, alguém que herdou uma maldição hereditária. Só que eu vim aqui dizer para você: Cristo não quer que tu seja escravo, Cristo quer que tu seja soldado. Cristo não quer que tu viva jogado. Cristo quer fazer de você alguém que será por Ele, para a glória do nome dEle, exaltado nessa terra. Só que para isso requer não de mim, não de Deus, mas de você, posicionamento. Por quê? A libertação exige um posicionamento. A libertação exige renúncia. A libertação exige ainda algo mais poderoso: a fé. Porque não adianta, queridos, eu acreditar que Deus pode fazer, mas eu não ter fé para ser apostado no que Deus quer fazer na minha vida. Libertação é uma coisa fora do comum, é uma coisa sobrenatural, e não é mágica, é uma decisão espiritual, um posicionamento radical. A fé rompe cadeias, mas a renúncia destrói as raízes dessa cadeia. Vou repetir isso daqui: a fé que tu tem hoje, que nós temos hoje, tem poder de romper cadeias, mas a renúncia que levou a gente para aquela cadeia tem poder de destruir as raízes dessa cadeia. Então, queridos e amados irmãos em Cristo, eu digo uma verdade para você. Tiago escreveu no capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que o diabo está te atacando? Por que o diabo está te aprisionando? Porque tu não está se sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Mas no dia que tu se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, o diabo vai correr para o mais longe que ele conseguir correr. É necessário, nesta noite, sobre a vida de vocês, romper com o pecado, romper com ele, com o erro, romper com as conversas tóxicas. Porque quem não rompe com o que prende, não caminha para o que Deus preparou.
Libertação é uma guerra diária, incessante. Mas essa guerra exige uma decisão, não de Deus, mas de mim e de você, se posicionar, se consertar, se voltar para onde nós deveríamos voltar. Porque se nós não se posicionarmos, nós não se consertarmos, não tem como o general de guerra entrar na frente dessa guerra de batalha por causa de mim e de você. Porque Deus, Ele luta a guerra de quem é servo dEle. Deus, Ele peleja a batalha de quem está na presença dEle. Eu sei que muitas das vezes Ele até faz uma intervenção por causa de misericórdia e não graça. Mas você que está me ouvindo pregar aqui nessa noite, a intervenção que Ele tem feito na tua vida não é somente pela misericórdia, mas é por causa da graça dEle sobre a tua vida, o favor imerecido que eu e você não merecemos. Então aproveita essa oportunidade, meu filho e minha filha que está me ouvindo aqui hoje pregar, enquanto o fôlego de vida está dentro de você. Deixa Deus romper o que for preciso romper em você, mas para Ele romper o que é preciso romper em você, é preciso você reconhecer que existe algo que tem que ser rompido. E quando tu reconhece que existe algo que precisa ser rompido, o general de guerra faz questão de entrar na frente dessa peleja. E quando ele entra na frente dessa peleja, ele vem semelhante àquele louvor, com unção, com poder e toda autoridade. Como assim, irmão Diego? Semelhante ao louvor que canta, que ele vem abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Porque ele não está pelejando a guerra de um qualquer, ele está pelejando a guerra daquele que foi comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Vou perguntar para você que está me ouvindo. Essa mensagem é uma mensagem reflexiva, está fazendo muitas pessoas nessa noite pensarem. Já que tu está pensando, eu faço mais uma pergunta: o que você ainda precisa abandonar para ser completamente livre? Tem gente que pensa, pastor Rafael Éder, que liberdade verdadeira é poder ir e vir. Eu passei um período da minha vida depois de convertido, lá dentro do presídio, por causa dos erros do meu passado. E eu via quantas pessoas estavam lá dentro também aprisionadas, como eu estava aprisionado. Só que na verdade eu estava aprisionado fisicamente, mas espiritualmente eu estava livre. Por quê? Eu convivia com conversas tóxicas, eu convivia no meio das drogas, mas eu via que eu estava tão livre, mas tão livre, que eu não tinha nenhum prazer naquelas conversas tóxicas que dentro da cela eles conversavam. Mas eu tinha nojo daquelas conversas tóxicas. Eu não tinha nenhum prazer naquele cheiro das drogas que eles usavam, mas eu tinha nojo daquelas drogas que eles usavam. Porque quem verdadeiramente foi liberto por Cristo pode até fazer o que ele bem tem que fazer, mas só não faz porque está tão liberto e não faz o que ele fazer. Liberdade é tu poder fazer o que o mundo faz. Liberdade é tu poder fazer o que o pecado propõe você fazer. Mas tu foi tão liberto e tão transformado que tu até pode, mas tu não tem vontade. Tu até pode, mas não tem desejo nenhum. Tu até pode, mas tu tem nojo de fazer o que o mundo tem feito na atualidade. É por isso que eu acredito, queridos e amados irmãos em Cristo, que não há libertação sem confronto por intermédio da palavra. Não há quebra de maldição sem arrependimento sincero e verdadeiro. Se você se posicionar hoje, o céu se moverá ao teu favor. Eu vou repetir isso daqui para você que está me ouvindo pregar. Se você se posicionar hoje, se você se consertar hoje, se você voltar para a presença hoje, o céu faz questão de se mover ao seu favor, meu filho. Existem muitas pessoas que até dizem que nós estamos vivendo a pior geração, mas no meio de uma pior geração existe aqueles que são remanescentes do Senhor. Existem aqueles que verdadeiramente foram libertos e levantados pelo Senhor. É por isso, queridos e amados irmãos em Cristo, que eu acredito que no meio de uma geração corrompida, Deus está levantando uma geração que não será mais refém das maldições do passado. Você não é um produto do que fizeram com você. Você é fruto do que Jesus fez na cruz por mim, por você. Vou dizer isso daqui novamente: você não é nenhum produto do que fizeram com você, mas você é
é um fruto do que Jesus fez por mim e por você. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas teve alguém que decidiu intervir e lá naquela cruz derramar o teu sangue, entregar a tua vida, para que hoje você não estivesse no bar, para que hoje você não estivesse na boca de fumo, para que hoje você não estivesse no prostíbulo, mas para que hoje você estivesse no melhor lugar, na presença de Deus, rendendo louvor, glorificando e exaltando o poderoso, majestoso, que é digno de ser glorificado e exaltado através da tua vida. Eu quero aqui profetizar. Profetizar o quê? Que hoje cadeias vão cair, que hoje maldições serão quebradas, que hoje pactos do passado serão cancelados, é que uma nova história vai começar na tua vida. Por que que eu profetizo isso? Porque eu acredito que tem pessoas que nesta noite me ouviu e entendeu que hoje é noite de posicionamento, hoje é noite de renúncia, hoje é noite de guerra espiritual. Se você discerniu as áreas da tua vida aprisionadas, corra até a presença de Deus, meu filho e minha filha. Deus não quer apenas tocar em você, Ele quer que você seja liberto por completo. Ele quer que você seja liberto por completo. Ele quer que você seja transformado por completo, para quando aquela sociedade que julga olhar para você, ter que dizer: verdadeiramente Jesus transformou ele, verdadeiramente Jesus transformou ela, verdadeiramente Jesus libertou ele, verdadeiramente Jesus libertou ela. Quero convidar você nessa noite, meu irmão, no nome de Jesus, a se pôr de pé primeiramente, mas se pôr de pé se levantando, como alguém que decidiu quebrar o ciclo. Você não será o elo que repete a maldição, mas pelo contrário, você será o elo que rompe com ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que eu digo isso? Deus quer libertar você por completo. Só que para Ele libertar você por completo, é necessário tu tomar uma decisão. E depois de tu tomar uma decisão, é necessário você renunciar o que vem após a decisão. E depois você renunciando o que vem após a decisão, é tu ter fé em Deus e acreditar. Mesmo que tu tenha problemas insolucionáveis, Deus vai solucionar. Mesmo que tu tenha problemas impossíveis, Deus vai tornar possível. Mesmo que você pensou que não teria jeito, eu libero uma palavra sobre a tua vida. O jeito para a tua vida, o jeito para a tua família, o jeito para o teu casamento, o jeito para o teu marido, o jeito para o teu filho, não se chama medicina, não se chama ciência, mas se chama Jesus Cristo de Nazaré, que tem todo o poder. Jesus sabe.